Bom, esse trabalho, né, como foi massa que Lu entrou antes para dar esse molho aí do bloco, porque eu vivi muito Carnaval de Olinda novinha, anos 80, muito porque minha mãe foi morar em Olinda, foi casada com Petrônio durante muito tempo, então eu vi essas camisas sendo feitas, né? Minha família é toda dessa área artística, né? De arquitetos. Então, para mim vai ser assim, minha apresentação eu vou falar muito de como se deu, né? A identidade visual também desse Carnaval de Recife e a cenografia, mas vai ser muito misturada com minha própria história, porque querendo ou não, eu estou muito misturada também com essa identidade e com as decisões que foram acontecendo para ela e tendo esse molho. Então, uma coisa importante de falar é que, assim, era 2001, quando começou esse projeto, e o Recife antigo estava sendo revitalizado, e João Paulo, né, que foi João Paulo prefeito, ele tinha acabado de ganhar, de entrar, né, para a gestão dele, e João Roberto Peixe, que também é em Olinda, mora em Olinda, não sei se Peixe é olindense exatamente de nascimento, mas, enfim, é designer também, e ele era nosso secretário de Cultura. E foi Peixe que convidou o escritório do meu pai, que é Carlos Augusto Lira, que é arquiteto, aí em Recife, e nesse contexto eu tinha 25 anos, eu tinha me mudado para São Paulo há 3 anos, e eu tinha feito, em 97, quando eu me formei, eu fui aluna de Silvio, e eu tinha feito uma exposição de pinturas, que essa exposição, no meu último ano de faculdade, essa exposição ela terminou assim abrindo muitas portas para mim. E por conta dela eu fiz cenário para teatro, fiz várias coisas em Recife nos anos seguintes, depois de 97, antes de vir para São Paulo. Então, isso foi um insight que eu tive, porque toda vez que eu vou manusear esse trabalho e reviver ele, né, para pensar sobre ele, porque é engraçado que é um trabalho que eu terminei de fazer em 2011, mas ele continua de alguma forma muito vivo, porque já tiveram muitos desdobramentos dele, né, de exposições fora, aqui, enfim, mil coisas que algumas eu vou até mostrar. Mas isso para dizer que esse contexto que estava tendo na cidade, e Peixe, como designer, ele foi essencial para esse projeto, porque ele tinha ele queria implantar uma política pública, né, do carnaval, nosso carnaval que é super democrático e múltiplo, né, e diverso e multidisciplinar e enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a ideia de Peixe, ao chamar o escritório do meu pai, era de criar uma cenografia que desse essa cara dos polos descentralizados. E cada polo iria homenagear uma vertente do carnaval, porque o nosso carnaval, assim, nacionalmente é mais conhecido com o frevo, mas a gente tem milhares de outras manifestações riquíssimas, né? E Peixe queria muito imprimir isso. E aí meu pai, eu acho que por ver, até um dia desse eu dizia, nossa, até hoje eu não entendo por que ele me convidou, né? Porque a gente nunca tinha trabalhado junto, a gente nunca tinha não tinha experiência nenhuma com intervenção urbana, também não existia, né, na verdade, esse manuseio da cidade nesse tamanho que houve. Também não tinha um gestor com esse olhar pioneiro assim de Peixe. E aí ele terminou me chamando e eu fui para Recife em 2001. E nasceram as primeiras que a gente chamava de carinhas, que são essas 4 da esquerda, em cima, assim. E aí, esses rostos, né, essas máscaras, ele identificava cada polo, os primeiros polos que foram nascendo. Então, tinha um polo mangue, tinha um polo afro, tinha um polo todos os frevos e o polo fantasias. E isso foi crescendo ao longo desses 10 anos que eu participei, né? E depois que eu saí, inclusive, eu acho que cresceram mais, porque tinha os polos de bairro e tudo, porque a ideia era criar várias atrações e meio que criar essa cara desse carnaval.
Então, isso foi acontecendo e eu fui manuseando junto. Só que foi muito engraçado, porque, assim, no primeiro ano, eu depois até trouxe aqui, que eu vou mostrar como que a gente apresentava o projeto. O primeiro ano, o projeto foi feito em 15 dias, porque eles entraram no dia 1º de janeiro, né? Meu pai foi convidado, me chamou, eu estava aqui em São Paulo, tive que ir para Recife, a gente teve que montar a equipe sem saber nada o que ia ser, né? A gente não tinha experiência, então a gente tinha que fazer todas as medições, o entendimento da cidade, de estrutura, de tudo. E a gente montou uma equipe enorme de arquitetos na época do escritório, fez uma divisão assim, e fomos pensando por polo. Então, era mais, acho que eram uns 2, 3 arquitetos por polo para desenvolver. E aí eu tive esse insight que o polo precisaria ser representado por alguma coisa que fosse uma família, né? Que numa visão como um todo se tornasse a identidade, né? Só que não era a identidade como marca, era uma identidade cenográfica, porque a marca na época estava sendo feita por uma agência de publicidade que sempre era assim, né? Todas as marcas de prefeitura eram feitas por agência. E aí, quando o Peixe viu essas carinhas, essas 4 de cima, ele disse: a marca vai ser isso já é a marca. A identidade é essa, não vai fazer nada mais. E aí, para o primeiro ano, a gente foi... eu vou pular e vou voltar. Então, o primeiro ano, que foi 2001, tinha muito uma preocupação assim, de reaproveitar estruturas de cenografia de rua do Natal, porque antes o que tinha de cenografia, tanto para Natal como para Carnaval, eram as estruturas de ferro com luz, como fosse eu só quero dizer backlight, mas enfim, aquelas mangueirinhas de luz. E aí a gente tentou aproveitar algumas coisas, né? Porque tinha essa preocupação com material de reuso, de descarte, mas muita coisa foi dando errado, assim. E a gente terminou optando por materiais que, na arquitetura, enfim, nas experiências que cada um tinha tido, eu com cenografia de teatro, meu pai no escritório com o que eles já trabalhavam, a gente fez em madeira e tudo muito pintado à mão. Foi convidado o pessoal do ateliê Submarino, que eram vários artistas que fizeram essas peças enormes, assim, manualmente. Só que foi uma loucura esse primeiro ano, porque a gente estava entendendo, né? Dava para atirantar, não dava para atirantar peça, o peso. O carnaval tinha que acontecer, a cenografia tinha que acontecer tanto de manhã quanto à noite, né? Principalmente à noite. Chovia, tinha todas eita, agora todas as assim, o tempo, né? A chuva, o sol, o vento. Então, assim, a gente tinha que fazer funcionar. E aí, nisso tudo, no primeiro ano, teve muito esse trabalho da manualidade, então, da pintura à mão, da intervenção dessa parte toda de material de descarte, né, de garrafa PET, enfim, de todas essas, para poder dar essa plasticidade. Só que a gente foi entendendo o que é que funcionava e o que é que não funcionava. E tinha uma coisa assim, a gente achava que ia fazer esse primeiro ano, mas não sabia que esse trabalho ia ter continuidade. Então, essa ideia de identidade visual foi muito interessante ouvir Lu falar da identidade do Achapoco, né? O que é que foi se tornando realmente identidade, o que é que foi se tornando, ficando, né, afunilando como imagem, que são as cores, que é o dragão, enfim. No Carnaval de Recife, no primeiro ano, como eu tinha esse acompanhamento de Petrônio, que Petrônio, né, eu convivi durante 15 anos, Petrônio fazia a camisa do Achapoco, mas Petrônio também trabalhava na prefeitura de Olinda. E ele fazia as marcas de todos os anos de Carnaval, e cada ano era uma marca diferente. Ele também fazia cenografia de rua, uma coisa mais simples, mas tinha uma coisa completamente diferente. E aí, no ano seguinte, Peixes convidou de novo o escritório para fazer, meu pai me convidou de novo,
para fazer parte da equipe. A gente enxugou um pouco a equipe, porque, além de tudo, assim, foram muitos aprendizados na época, né? Teve um aprendizado que era esse manuseio, olhar para a cidade, olhar para as estruturas, entender o que é que pode, o que é que não pode, a dimensão das coisas, o que é que funciona, o que é que não funciona, com milhares de erros, e a gente ia peneirando o que era de acerto. Mas eu lembro que no segundo ano, que foi esse daqui, já que a gente foi trabalhar os infláveis, o Peixe me pediu, né? A gente precisa fazer a marca, e a marca precisa crescer, essa família precisa crescer. Só que eu não me toquei disso e sugeri uma marca completamente diferente, que não tinha nada das máscaras da marca inicial, né? E aí foi uma brincadeira até, porque ele disse: você está matando seus filhos. Uma identidade visual, ela se dá pela permanência, né? Tinha que ter justamente esse trabalho com a imagem, de repetição, da gente ir manuseando, e não jogar fora isso que já tinha sido construído e criar outra coisa do nada. Então, essa identidade, ela foi se formando, né, ao longo do tempo. E essa imagem aqui, ela é muito forte, porque esse aqui eu peguei uma foto de uma pessoa que estava vendendo um cachorro-quente, assim, era o carrinho do cachorro-quente, e o próprio vendedor desenhou essas duas carinhas da forma dele, sem precisar escrever Carnaval do Recife, Carnaval Multicultural, nada. Essas máscaras, elas já identificavam que aquele carrinho estava ali para ser vendido produtos, né, comida no carnaval. Então, esse reconhecimento, o pertencimento, né, a assimilação e a apropriação da imagem foi que essa identidade ela foi vindo e a gente foi entendendo que ela tinha uma força enorme. Tanta força e ao longo dos anos que foram passando, e a gente foi criando um manuseio da cidade, né, dessa parte de cenografia, então com iluminação, com tecido, com fibra, com inflável, com tecido estampado, a gente foi manuseando muita coisa. E esse trabalho, assim, essa parte toda do desenho era minha, mas existia uma equipe imensa de arquitetos, assim, e principalmente meu pai e Eduardo Lira, que nunca quer dar entrevista, mas que é uma pessoa, assim, é uma espinha dorsal também desse trabalho. Ele é Lira também, mas não é da família, tá? Para não parecer que é tudo só uma família que faz isso. E Dudu era muito presente, então, e a gente tinha uma troca muito grande. E tanto eu quanto o Dudu, quanto meu pai, somos profissionais obsessivos, assim. A gente mergulha numa coisa e a gente fica naquilo, assim. E eu sou muito meticulosa. Então, eu, por exemplo, parei de acompanhar a montagem do carnaval, porque eu ficava frustrada, assim, porque uma coisa é o que você projeta, outra coisa é o que vai para a rua. Aqui vocês podem ver nessa imagem da direita acima, tinha começado o carnaval, a peça está aberta, não tinha ainda terminado a montagem. Então, muitas vezes a gente viu o carnaval acontecer e ter um personagem que está sem um rosto, né? Porque não deu tempo, porque é isso, é um trabalho gigantesco, depende de milhares de pessoas, né? Na execução, na produção, na montagem, no acompanhamento. Então, os 5 primeiros anos foi de manuseio da cidade, entendimento da cidade e dessa família de elementos, essa família de máscaras que só crescia, que iam identificando os polos. E foi crescendo tanto que a gente entendeu que a gente não ia conseguir ter uma quantidade absurda de máscaras que identificasse todos os polos completamente, porque cada ano aumentava mais, né? E a gente tinha que. Então, eram duas linguagens, né? Quer dizer, eram duas linguagens que, na verdade, conversavam, que era a identidade, a marca e a cenografia. Só que a cenografia, como vocês estão vendo, os desenhos não eram exatamente desenhos figurativos, né? Não eram personagens. Então, a marca ficava muito forte. E a gente foi entendendo que, mesmo que a gente ralasse esse coco todo de pensar
na volumetria, se tinha iluminação por fora, por dentro, o que ficava na cabeça das pessoas eram as máscaras. E aí a gente entendeu que a gente precisava de um tema que não fosse só o homenageado, porque desde sempre se homenageou, né, muitos compositores e todo mundo que está envolvido no mundo do carnaval, mas a gente precisava de um homenageado que tivesse um trabalho plástico, um trabalho de design, de arte, enfim, que a gente pudesse mergulhar nesse tema, na vida, na obra, e trazer para as ruas. E aí, em 2006, que é um ano assim da virada, é um ano, inclusive, que eu tinha acabado de ter filho, eu estava louca da Pedra Lilás, assim, porque era um ano que o desenho ganhou protagonismo. Então, eu desenhei muitas peças. Foi um ano que teve um leilão, foi o único ano que a prefeitura fez um leilão, porque era um ano que foi em homenagem a Ariano Suassuna. E aí a gente precisa sempre dar contexto, né? Ariano tinha, acho que há pouco tempo tinha passado o Alto da Compadecida na Globo, então era um nome nacionalmente conhecido. Ariano, enfim, com tudo que Ariano é, né? Que ele é multi, assim, em texto, em desenho, em tudo, né? A pessoa dele. Então, foi um ano que a gente começou a ver as pessoas, não existia rede social, nada disso, mas a gente começava a ver as pessoas se fotografando, as pessoas meio inseridas dentro dessa decoração, as pessoas querendo levar para casa, né? Querendo, todo mundo me dizia, eu vou roubar, eu quero uma peça dessa, o que é que eu faço? Eu digo, não faço ideia. E a gente terminou convencendo a prefeitura a fazer um leilão das peças depois, porque foi um ano muito marcante, assim. E a gente entendeu que esse figurativo chegou, né? Então a gente tinha a marca e tinha agora o tema, né? Então eram muitas camadas de informação e esses temas a gente, por exemplo, a obra de Ariano, eu peguei essa Alameda e eu chamei de Alameda dos Bichos Aloprados. Eu tinha feito umas. Aí é onde eu me misturo, né? Porque é onde essa história do carnaval, que é uma história da cidade de Recife, mas tem muito de mim também, porque eu fiz uma exposição em 97, muito influenciada na época pelo armorial e por tudo, né? Pela exaltação do que a gente tem, né? No Nordeste, em Pernambuco, enfim. E Ariano meio que me apadrinhou, assim, escreveu um texto super lindo e me deu a mão, vamos dizer assim. E essa exposição chamava Bichos Aloprados. Então, quando eu fui dar nome a essa Alameda e brincar com esses bichos, esses cachorros de duas cabeças, muita coisa que eu tirei da obra de Ariano, a onça, né? Meu projeto de graduação em 97 foi sobre pintura rupestre, que era uma coisa que Ariano também estava super, né? Era um assunto também que ele trazia. Então, eu estava muito misturada em 2006. E, ao mesmo tempo, eu estava muito louca, porque eu tinha acabado de ter filho, eu não dormia, eu só fazer coisa para esse carnaval, porque o carnaval eu tive filho em 2005 e o carnaval a gente ficava, sei lá, 8 meses trabalhando, né? E era uma loucura, muito visceral, assim. Então, esse ano, cada área assim do carnaval mais que ganhava essa parte da cenografia, a gente pegou trechos da obra de Ariano, então a gente estudava a obra de Ariano e eu fazia releituras, às vezes releituras exatamente em cima do desenho dele e dos artistas, às vezes releitura da minha cabeça, né? Assim, lia o texto, então aqui tem Chicó, tem João Grilo, tem vários personagens do Alto da Compadecida, o padeiro, a mulher do padeiro, Jesus, né? Então tinha essa brincadeira, assim. Então a ilustração foi aparecendo e a gente foi entendendo que isso era um mote das pessoas entenderem que existia a marca do carnaval, que eram as máscaras, identificavam os polos, que sinalizavam que era institucional, e tinha a novidade da cenografia que a cada ano ia vir com uma novidade, porque ia vir com um tema, ia vir com um homenageado que era um artista pernambucano. Então eram assim,
Era só... A gente terminava fazendo um trabalho que reunia muita referência, né? E muitos estudos. E aí, em 2007, foi Lula Cardoso Aires, que tem esse trabalho incrível. E, claro, eu terminava, era uma escolha muito minha. Olha aí, Rafael, olha ele. E era uma escolha muito minha que eu fazia esse recorte assim de que fase gráfica, vamos dizer assim, que influência gráfica daquele artista eu queria pegar para trazer, porque eu achava que ia funcionar, né? E daí o de Lula eu peguei muito essa coisa das sombras, desse olho, né? As cores. As cores, na verdade, era uma coisa que era muito minha, assim, mas eu também misturava um pouco. E eu fazia uma releitura, né? Uma releitura, assim, às vezes pegava exatamente o desenho. Então, por exemplo, esse caboclo de lança, ele vem de um trabalho de Lula que eu colei exatamente, peguei toda a silhueta dele, né, e recriei algumas coisas, algumas estampas, esse traço é diferente, essa passista já não é uma passista que vem exatamente de um desenho de Lula, mas é totalmente condizente com essa estética que eu escolhi, né, mais geométrica, enfim, então, e isso era tudo, tinha que decidir isso muito rápido, não era, tipo, esses meses que eu falo, que a gente ficava trabalhando, era fazendo projeto executivo, especificações, testes. O projeto em si, ele tinha que nascer muito rápido. Aqui foi o ano de Abelardo, que foi 2008, e o ano de Abelardo, tem uma coisa importantíssima de se falar. Tem uma parte de tecnologia. Então, assim, no início, quando eu estava nesse lá, né, aqui, a gente, tudo era pintado à mão. No máximo, a gente tinha um vinil recortado, então não dava para ter uma quantidade de cores, tinha que ser tudo muito mais simples, né? Aqui, esse inflável já foi impressão, mas esse ano dos infláveis, assim, só esse rei e a rainha que deram certo, porque o resto tudo ficava murcho na cidade, uma coisa esquisitíssima. E aqui eu quero chamar a atenção desse lugar da mulher no carnaval, porque todas as mulheres, e eu também isso é uma coisa muito minha que eu trouxe para o projeto, eu tenho muito mais prazer de trazer a mulher do que os personagens homens. Então, assim, todas as mulheres elas se sobressaem. Então, vejam aí o tamanho dessa rainha, que tem mais ou menos uns 30 metros de altura, tem uma pessoinha aqui do lado dela, e o do rei. O rei é quase um filhinho, assim, né? Ele é quase um. Porque ela que tinha que ser estonteante, né? E aqui tem um pouco isso que eu estou falando da tecnologia, né? Essa bola, que também era inflável, ela tinha 6 metros. Isso a gente usou uma régua curva e foi riscando e depois foi mascarando, por exemplo, mascarando tudo que não era vermelho. Aí pintava-se o vermelho. Então era tudo muito manual. Ou era com vinil, né, com adesivo, ou era à mão, por exemplo. Esse painel aqui da esquerda abaixo, que é inspirado nos elementos de gola de maracatu rural, isso é pintado à mão. Isso foi estirado com a projeção. Então, era uma coisa insana para fazer, né? Então, também, esses 5 primeiros anos de manuseio, antes de ter os homenageados, porque essa ideia também, quando chegou Ariano, chegou Lula, Cardoso Aires, Abelardo e todos os outros que se seguiram, a gente já tinha plotagem, a gente podia trabalhar estampa, tinha uma N coisas que eram possíveis que nesses 5 primeiros anos não tinha empresas que fizessem isso em Recife, né? Então, ao passo que isso ia crescendo, né, que peixe ia trazendo, ia fortificando e a gente ia consolidando essa imagem, né, esse pensamento junto com ele na cenografia, na identidade visual, tinha essa parte também das licitações que abriam para as empresas, às vezes de fora, de Recife, e também todo mundo começou um corre, né, porque era um mercado que estava surgindo.
Então era muito louco, assim. E aí também, nesse tempo todo, cada ano, a gente sempre ficava esperando a prefeitura convidar, porque a gente não sabia que a gente ia ser convidado. Né? A gente achava que sempre ia mudar, ia ter outro escritório ia fazer. A gente sempre achava que o ano seguinte outro escritório ia fazer. Mas, por conta dessa linguagem, né, que foi sendo maturada e manuseada junto com toda essa equipe da prefeitura, a equipe que executava, que mudava a cada ano, claro, porque era uma licitação, a gente foi entendendo essa imagem que a gente estava criando, esse universo, essa cenografia, esse lugar de encantamento que a gente, essa cidade fantasiada para receber o Fulião fantasiado, né? O Corpo Fulião, que é um bloco de carnaval. Então, quando a gente vem aqui para Abelardo foi o ano assim que eu disse, vou estourar minha tanga, não quero nem saber, vou trabalhar com estampa, vou pirar aqui nessa cor, agora que eu entendi que eu posso, porque durante também, isso vale a pena ressaltar, durante muitos anos a gente teve muita preocupação com reaproveitamento de estrutura, de material. Só que a gente foi entendendo que as empresas que iam executando, elas não reaproveitavam, elas faziam de novo aquilo igual do ano anterior, porque para elas era mais barato do que guardar durante um ano. Muito louco, né? Nossa vida insustentável. Mas é assim, a vida real é essa, infelizmente. E aí também, quando a gente entendeu que não adiantava a gente ficar quebrando a cabeça para reaproveitar, que a gente poderia aproveitar era o que a gente tinha aprendido que funcionava, mas não exatamente as estruturas. As estruturas já seriam refeitas todas. Então, nesse ano de Abelardo, foi o ano que, assim, eu pipoquei de pensar estampa, foi o ano que eu fiz mais personagens. Abelardo também é um artista, né, que, se eu não me engano, foi secretário de Cultura e que essa lei que existe em Recife, de que todo prédio tem que ter uma obra de arte, foi a Abelardo que instituiu, se eu não estou louca. Alguém me corrija aqui se eu estou falando besteira. Mas isso para dizer que Abelardo ele tem uma história que é totalmente misturada com a história das manifestações populares, culturais, né, de Pernambuco. Então, foi um ano que, eu vou dar uma puladinha aqui, que aqui é o ano de Abelardo, que foi um ano também que tinha muitos trabalhos com esses motes, né? Muitos trabalhos com maracatu rural, com maracatu nação, com caboclinhos, com passistas. Então, mais uma vez, eu peguei o esqueleto do desenho. Então, assim, no diariano, alguns eu peguei o esqueleto do desenho e outros eu fiz minha livre interpretação. No de Lula, eu peguei alguns esqueletos e peguei mais essa linguagem dessa fase geométrica dele, mais designer, mais gráfica, assim. E no de Abelardo, eu brinquei, igual aquelas bonequinhas de quando eu era criança, que eu acho que muita gente aqui é muito novinha, nem disso brincou, daqueles papelzinhos de você vestir. Então, eu brincava de fantasiar os personagens de Abelardo. Então, eu redesenhava com o meu traço, com minha linguagem, que já estava sendo também, né, com esse trabalho do carnaval, eu também fui profissionalmente, na minha trajetória, entendendo o que era meu traço, né? Então era muita coisa em paralelo, muito amadurecimento acontecendo de tudo. E fui trazendo essa parte das estampas, né? E as estampas vêm muito da minha experiência com minha mãe. Minha mãe é arquiteta, mas é designer têxtil. Os primeiros anos de faculdade, né, que eu sou formada em design gráfico, eu trabalhei no ateliê dela, fazendo estampa à mão, né? Então, aprendendo essa coisa da padronização, isso eu trouxe muito para o carnaval, né? E fora isso tudo, né, desses aprendizados, das interpretações, o que era interpretação minha, o que é que eu pegava do artista, o que é que eu colava em cima. Então, tinha muito essa brincadeira de fantasiar. Tinha também Peixe numa luta enorme para não ter essa poluição visual absurda das marcas que bancavam o carnaval. Então, Peixe, ele foi quase como esse caboclo de lança. Eu nem tinha feito esse insight, mas eu acho que esse caboclo de lança era Peixe nessa época,
para convencer, no caso aqui, as marcas que são da própria prefeitura, porque quando não se conseguia patrocínio para aquele polo, era a marca da prefeitura que entrava, mas a ideia sempre era que marcas comprassem esse espaço para bancar esse projeto. Eu digo projeto Carnaval do Recife, não só nosso projeto, né? Projeto como um todo, que é uma coisa que custa, né? E aí, Peixe fez essa luta, assim, de fazer com que a gente também criasse um que a gente chamava de projeto patrocínio, que era abraçar as marcas estarem inseridas nas alegorias, e não aqueles banners horríveis, uma coisa em cima da outra, e também como se fossem donos da cidade. Né? Então, Peixe disse, opa, 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 vocês querem entrar? Olha que maravilha, entrem. A gente tem uma cenografia que vai abraçar a sua marca. Então, teve um trabalho que era já uma outra equipe que fez esse trabalho de abraçar essas marcas, né? Então, aqui, o ano de Abelardo ainda, que foi 2008, e aqui, eu acho, não vou lembrar, meu Deus do céu, que eu tô muito... Gente, faz mais de 10 anos que eu terminei esse trabalho. Então, assim, eu estou muito sequelada de lembrar qual foi a ponte exatamente. Eu sei que eu acho que não foi a do Arte Coelho, mas enfim. Aqui eram todos os personagens do Maracatu Nação, né? Que era do ano de Abelardo. Vou voltar aqui um pouquinho para mostrar que eu também estou aqui. A gente tinha... o projeto executivo desse carnaval, ele tem umas 400 páginas, se eu não me engano. Ele é um blocão. Eu vou estar numa imagem muito pequenininha, mas eu trouxe aqui, depois eu mostro direito. Mas ele é isso aqui, ó. Isso aqui era um dos projetos do carnaval. Isso aqui era como a gente entregava para a prefeitura. E aí era muito impressionante como o que a gente projetava, enfim, e a gente foi aprendendo essa parte de estrutura, tudo, era muito o que ia para a rua, era muito fiel, assim. A gente conseguiu essa maestria de entender, né, nessa coisa monumental, o que é que funcionava, o que é que não funcionava, e para isso acontecer, a gente teve que ter bastante tempo, né, que foi muito... Assim, foi um presente, a gente ralava muito, eu me aperreava feito uma louca, mas foi um trabalho que realmente trouxe muito aprendizado e deu essa oportunidade da gente manusear, entender, errar, acertar e criar essa cara, porque é impossível criar uma cara de carnaval de uma cidade sem essa repetição, né? Sem a gente estar ano a ano olhando, analisando, enfim, tentando entender o que é que deu certo, o que é que deu errado, o que é que vai funcionar. Até esse insight, né, de ter, poxa, a gente precisa de um tema, entender o que é identidade visual, o que é a cenografia, o que é sinalização. E aí o projeto ele foi se estendendo. Então a gente passou a fazer também um baile municipal, passou a fazer grife do carnaval, né? Tinha milhares aqui, isso eu não consegui ir atrás, assim. Mas tem milhares de desdobramentos, assim, de produtos, né, de folders, de muita coisa foi feita, muita coisa. E aqui foi o ano que o homenageado foi Cícero Dias, e o trabalho de Cícero Dias, ele, diferente do de Abelardo, que Abelardo retratava as pessoas, né, do carnaval na rua, no Maracatu, no Caboclinhos, e eu quase surtei, assim, no ano de Abelardo, é um dos anos mais do meu coração, assim, é 2008. O de Cícero já tinha um outro lugar do carnaval, que é um lugar da contemplação, que no nosso carnaval pernambucano a gente tem pouco, né? Esse carnaval a gente é mais da vivência, tanto é que é um carnaval muito difícil de ser televisionado e entendido por quem é de fora, porque é um carnaval de experiência, né? De vivência, de calor, de estar ali, aí passa um bloco, você vai atrás do outro. Então, essa cenografia, ela também era para dar esse clima. E os motes de Cícero eram uma coisa mais de observar, de uma mulher na janela, que não necessariamente para a obra de Cícero tinha a ver com carnaval, mas foi o recorte que eu fiz. E aí a brincadeira aqui no de Cícero foi criar camadas, foi criar
tipo um personagem um pouco mais à frente, quem está na janela, então criar realmente uma janela era sempre uma coisa muito numa ideia bidimensional, né, os desenhos, mas aqui a gente criou essa ideia um pouco de camadas, né, de cortinas assim, para criar uma outra volumetria. Então também, mesmo a gente repetindo algumas soluções ano a ano de estrutura, a gente tinha uma inquietação da gente queria trazer uma coisa nova, queria trazer um aprendizado novo, queria trazer um novo efeito. Então tinha muito esse olhar, né? Um olhar muito vivo para o projeto todo o tempo. Esse ano daqui já foi um ano que foi em homenagem a Vicente do Rego Monteiro. E aí eu vou contar também uma história muito minha, porque esse ano foi 2010 e eu tinha ido para o Pará, para Belém, e eu estava enlouquecida, completamente louca com Tecnobrega, porque eu fico muito louca com toda a manifestação popular. Eu tinha ido para aparelhagem, tinha ido para tudo, aquelas músicas, aquela batida, e aí eu descobri na obra de Vicente um recorte que ele tinha tido numa época que ele se embrenhou no mundo marajoara. Aí eu digo, ai, vai ser aqui que eu vou, porque, né, eu já estou com esse mundo na minha cabeça. E aí eu comecei a brincar com os grafismos e trouxe os personagens dele, trouxe também um pouco daquela coisa mais robusta, assim, meio decor, né? Trouxe um pouco para o desenho. Então era muito isso, assim, a cara da cenografia ela era trazida muito por recortes que a gente fazia das obras dos homenageados, mas também por coisas que estavam acontecendo atuais, né? Então tinha uma coisa meio pop, assim, que se misturava, e eu acho que até esse desenho, essas cores chapadas, essa forma como eu trato, né, essa plasticidade, também tem disso, né? Então, dava esse ar, assim, eu pegava o artista que tinha feito obras lá atrás, mas trazia com essa nova fantasia. E aqui, em 2011, eu não fiz exatamente uma cronologia, assim, um a um, tentei fazer mais ou menos, mas aí vem Tereza. E Tereza, do Rego Monteiro, foi meu último ano. E nesse ano, eu já estava mais segura, né, do meu desenho, enfim, das experiências que a gente tinha tido, de materiais, do que dava certo, das angústias que eu tive. Inclusive, teve um dos anos, que foi 2004, que eu saí do projeto porque eu estava muito estressada, porque é isso, eu queria muito, eu ficava sempre querendo um pouco ter certeza que ia dar certo, né? E aí aqui eu já estava mais madura, né? Já tinham se passado 10 anos, e eu tenho muito comigo esse mote da mulher. Então, quando a sugestão foi Tereza, e era a primeira artista, a primeira mulher, né, artista a ser homenageada, eu pirei, assim. E eu já tinha decidido sair do projeto, porque eu digo, poxa, 10 anos é bastante, eu já não consigo me renovar aqui dentro, eu preciso sair, eu preciso fazer outras coisas. Foi muito nesse mote que eu quis sair da equipe, assim, porque eu achava que eu tinha fechado um ciclo, já estava bom, e Tereza coroou esse lugar. E não só pelo mote que ela trouxe, né, dessa mulher sensual, que tem muito no trabalho de Tereza, mas muito pela história de vida de Tereza. Eu fiquei apaixonada pela história de vida de Tereza. E na história de vida de Tereza, ela diz que a história de vida dela é dividida em 3 partes, né? Terezinha Joana, que é uma fase que ela está na França, se eu não me engano, e que ela muda de nome, porque ela, enfim, tem uma história com um cara que está... Acho que era a época da ditadura, então tinha todo um contexto. E a fase Tereza, que é quando ela volta para Recife, né? E já é uma mulher madura, já passou por muitos sofrimentos e muitas histórias. Então, quando eu fui fazer esse Carnaval de Tereza, eu disse, nossa, eu quero fazer um carnaval muito sensual. E eu quero misturar bicho com mulher, né? Fazer muito esse lugar. E essa mulher muito no poder, assim, muito nesse lugar maravilhosa e sendo o que ela quiser ser. Se quer botar o peito para fora, vai botar o peito para fora. Se não quiser, não põe.
enfim, sendo realmente... E aí foi um carnaval que eu achei, até eu digo, gente, Recife está realmente arrasando, porque eu achei que ia ter um certo poropopó, assim, de alguém, a própria prefeitura, enfim, vetar alguma coisa, mas eu tenho que dizer que nunca a gente precisou. O único perrengue que a gente passava com a prefeitura é quando faltava dinheiro e a gente tinha que cortar alegorias de polos que a gente tinha pensado de um determinado jeito, uma quantidade que não tinha grana para executar. Mas a gente nunca precisou, tudo foi muito, muito, muito abraçado, né? E esse projeto ele passou por várias prefeituras, né? Então, eu terminei, coroei minha passagem na identidade. Gente, tem umas perguntas aqui, eu vou pedir depois para voltar nessas perguntas, porque eu estou passando aqui, estou meio zonza, não consigo. Vou pedir para os meninos me ajudarem depois, que eu quero responder tudo que houve aqui. Não sei se houve muita pergunta. E aí falar, né? Assim, quero essa imagem do Galo da Madrugada, que aqui estava cedinho, ainda estava bem vazio, né? Que é um carnaval, tanto esse trabalho, quanto o nosso carnaval, quanto o meu carnaval pessoal, é um carnaval emocional, monumental, visceral, né? Democrático, né? Enfim, misturado, enfim. E aí tem os desdobramentos desse trabalho. Porque, poxa, eu fiquei 10 anos fazendo isso, né? Quando completou 8 anos de projeto, e eu achava que... Porque João Paulo tinha ficado 4 anos... deixa eu voltar aqui rapidinho. João Paulo tinha ficado 4 anos e tinha ganho de novo, já não era Peixe o secretário de Cultura, mas permaneceu, né? A gente permaneceu. Aí eu disse, poxa, vou fazer um livro, porque eu acho que agora vai fechar, né? Depois de João Paulo, vai ser outro prefeito. E na política brasileira, tudo que um prefeito faz, o outro põe abaixo e começa outra coisa, porque é a cara da gestão. E no final, na época, eu acho que foi João da Costa, ai meu Deus, já não lembro, olha a gafe, que ganhou, e a gente permaneceu, mas eu terminei lançando esse livro, né, que é um livro já esgotado, mas que conta ano a ano como é que foi acontecendo esse carnaval, um pouco do que eu contei aqui. E aí, em 2018 e 2019, eu fiz essa exposição também sobre esse carnaval, que chamou Quando a Vida é Euforia, com curadoria da Mamé Shimabukuro, não só curadoria, como a Mamé, a gente ficou 8 anos para tentar subir essa exposição, assim, em termos de patrocínio, de montagem, de tudo, foi muito... Então, assim, faz anos que esse trabalho da cenografia, ele permeia a minha vida, né? 20 anos, praticamente, assim. Então, e aí coroou, assim, esse trabalho, participou também de exposições fora do Brasil, aqui também no MAN, enfim, na Fiesp, em várias exposições sobre o carnaval, o trabalho da gente, da cenografia, participou. E em 2019, o Grupo Corpo me chamou porque queria usar os grafismos no figurino do espetáculo Gil, em homenagem a Gilberto Gil, enfim, que eram essas malhas pretas, e para mim foi foi incrível, porque a Freuza Zagmaster, que é a figurinista, cenógrafa maravilhosa, que eu acho ela uma mulher maravilhosa, assim, uma gênia, ela pegou os meus desenhos, né, que eram esses desenhos, são os desenhos que eu usei principalmente no ano de Abelardo, que eu fazia a fantasia dos personagens de Abelardo. Então ela pegou esses desenhos e desconstruiu. E eu acho que quando ela me tirou desse lugar comum, que era comum para mim, né, que era do meu trabalho, de como eu manuseava ele, e manuseou de uma nova forma, ela já trouxe para o mundo isso de um novo jeito. E é como se, para mim, se eu tivesse renascido de um novo jeito com esse trabalho. E é com essa imagem que eu queria terminar essa apresentação para vocês. Super obrigada. Muito obrigado, Joana. Foi lindo.
Do mesmo jeito que eu acho é pouco, eu me identifico demais com essas coisas que você estava mostrando. Desculpe se eu demorei muito, viu? Porque eu falo pra caramba. E Não, tem tá muita ótimo. coisa que eu O tempo tá esqueci. ótimo. Tem uma pergunta aqui que ficou aparecendo, que é quanto tempo você demorava para fazer esses desenhos? Nossa, eu acho que os desenhos eu acho que um mês, assim. Porque primeiro a gente pensava o que ia ser a intervenção, entendia, por exemplo, que movimento. Pode voltar um pouquinho a apresentação? Só para eu falar mostrando? Deixa eu ver. Então, por exemplo, essa imagem aqui da direita, né, que era na Rua do Bom Jesus. A ideia era criar várias mulheres que fizessem esse movimento, né, fizesse quase que esse L, assim. Então, primeiro a gente pensava que intervenção era essa que a gente ia criar, aí tinha que pensar quantas chapas caberiam, qual era a dimensão possível dessa intervenção, e aí eu fazia o desenho a partir disso. Eu já fazia com esse molde, vamos dizer assim, que a gente sabia que a estrutura ia ter tanto, né? Ia medir tanto. Então a gente pensava muito que efeito a gente queria dar primeiro em cada área para o desenho vir depois. Agora teve anos, isso foi com a expertise, né? Porque, claro, tem anos que o desenho nascia e a gente ia ver depois como que ele ia acontecer, né? Foi um Para aprendizado. mim é interessante ver assim, porque eu perdi essa evolução dos primeiros anos, né? Como eu te disse Sim. naquele dia, eu estava fora justamente entre 2001 e 2004. Então eu já peguei em 2005, né? Quer dizer, Sim. claro, via foto, né? Mas não estava na cidade, né? Então eu já peguei com um nível de amadurecimento aí, né? Aquelas primeiras imagens, por exemplo, eu não me lembro nunca de ter visto. O ano é porque eu não pus, né? A pessoa põe só a beleza. Mas esse ano do inflável aqui, nossa, Deu muito tem trabalho, né? umas deu muito trabalho e ficou. Tinha umas alegorias que ficaram um cão, assim, sabe? Pareciam umas. Sei, Vou falar bem a letra. Pareciam umas camisinhas murchas, assim, umas coisas sei. horrorosas, assim, horrorosas. Você mostrou, né? Tem uma foto assim de uma. Não, Essa tem daí. aqui a rainha, mas aqui ela está sendo inflada, ela está Ah, subindo. Aqui ela tá. vai entrar no poder ainda. Entendi. Aqui não teve problema. Tanto é que a gente usou esse rei e rainha, a gente usou durante vários anos seguintes, porque a prefeitura comprou Eu tenho da uma pessoa que lembrança deles. executava. Então a gente conseguiu que isso aqui fosse reutilizado, né? Porque é isso, para a gente era uma dor, assim, pensar que tudo de um ano ia ser jogado fora, sei lá o que é que ia fazer, porque também eram peças enormes, né? Peças de 8 metros, onde que vai pôr, né? Então, o que é que faz com isso? Então, isso era uma coisa muito triste, assim, também, sabe? Que não tinha um pensamento circular, assim, de aproveitamento. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com hoje, porque primeiro a gente saiu de um pouco da coisa mais de pesquisa acadêmica, né? Entrou num tema mais do dia a dia, mas não fez nenhuma diferença em termos de profundidade, né? Porque acho que todas as duas apresentações trouxeram muita reflexão para mim, acho que para todo mundo que está assistindo também, né? Muito legal ver as duas abordagens, né? A construção de identidade visual ligada a uma coisa tão emocional, né, como o carnaval, acho Muito, que deve ter muito. significado para muita gente aí. Qual desses artistas de inspiração deu mais trabalho para desenvolver o projeto? Pergunta Carlos Moura. Estou vendo aqui, estou O pensando. Combeiro do Amor. Eu acho. Olha, o ano assim que foi aquele ano de parir, né? Mesmo, né? Porque eu estava grávida e pari meu primeiro Sei. filho, foi o ano de Ariano. Não pela dificuldade no manuseio do trabalho dele, mas pelo desafio, né? Pela novidade, assim, de ter que nascer, que fazer nascer, né? Esse pensamento, assim. E nossa, eu pensei em alguma coisa, eu tive um insight aqui enquanto a gente estava falando, mas agora não lembro o que, é que eu ia dizer. Se lembrar, depois tu coloca. Ah, não, acho que era um pouco isso. Ah, tem isso.
Quando eu era criança e brincava no Achapoco, né, e morava na Rua da Bohora, em Olinda, ali na frente de Dona Dá, para quem conhece, e que dá o troféu de todos os blocos do carnaval, eu ficava meio com febre antes do carnaval chegar, quando começavam a botar as fitinhas na cidade, né, as luzes. Então eu tinha muito essa coisa de receber o carnaval. E esse projeto, para mim, foi muito difícil, esse lugar de estar nos bastidores da festa, porque eu não tinha mais essa emoção. Quer dizer, tinha porque o carnaval eu fazia a cenografia, né? O carnaval em si são os blocos, é estar ali junto da orquestra, é estar fantasiada, é a peruca rodar, é mil outras coisas. Mas eu acho que eu passava o ano tão em cima desse tema que isso foi um motivo também que eu saí do projeto. Eu disse, poxa, eu quero virar a virgem do carnaval de novo, eu quero receber de novo, eu quero ter essa emoção, assim, eu quero ter esse formigamento, esse frio na espinha, chorar a primeira vez que eu ver um caboclo de lança, assim, que isso era recorrente para mim. E quando eu comecei a fazer, né, e me envolver muito e estar dentro dessa coisa com a prefeitura e entendendo o que é que vai, e todos os perrengues também, porque são muitos perrengues, né? Não é só beleza, é perrengue pra caramba. Então, assim, isso perde um pouco. Eu digo, caramba, eu vendi meu carnaval, eu vendi minha alma, sabe? Eu tinha muito essa dor, assim, que eu ficava. Eu digo, caraca. E aí eu digo, não, 10 anos, acabou. Agora eu quero ir pra rua, eu quero não me preocupar. Tanto é que eu não brincava carnaval em Recife. Acabava o projeto, eu entregava, me mandava para Olinda, mas não botava um pé em Recife. Assim, eu ia raramente nos anos que eu fiz. Eu ia muito raramente. Eu queria meu carnaval. Luciene estava aqui me lembrando que a gente lá na Inglaterra, no doutorado, a gente usou em uma dos carnavais, porque a gente tinha assim a pobreza, né, de ter um carnaval lá na cidade de Reading, feito pela Brazilian Society, era a terça-feira e tal. Aí a gente usou algumas das tuas caras desse Ai, carnaval, que das massa. carinhas, a gente chegou a usar lá O como Fausto está decoração dizendo e tal. aqui para eu mostrar o projeto. Ó, Fausto, vou te mostrar. Esse aqui, Luciana, ó. alguma Olha, consideração? Diz, desculpa. desculpa, vai, mostra aí. Não, Não, desculpa. isso aqui, desse jeito, essa pastinha horrenda, foi a primeira apresentação do projeto que a gente fez. Olha isso. E era colado com hidrocor. Então, assim, nossa, isso eram os primeiros anos, Para quem tipo, se formou na época que não tinha computador, exatamente. Não, eu me formei já tinha computador, viu? Mas aqui era incompetência mas eu mesmo. digo assim, para E, mim, aí, tudo e bem. aqui isso já foi depois, ó. Ó que durinha essa marca, gente Sei. do céu. Então isso aqui eu voltei a trabalhar foi quando eu voltei a trabalhar no digital. Ai, peraí, eu tô perdida. Porque Porque na época que meu pai me chamou, eu estava morando aqui em São Paulo e eu tinha um ateliê minúsculo que não cabia nem eu e um assistente. E eu pintava xícara, eu pintava porcelana na época, coisas miúdas assim. Então, para mim também, sair daquele meu ateliê, viajar para Recife, pensar esse projeto em 15 dias, isso aqui era uma coisa que era um reaproveitamento de uma alegoria de Natal. Ficou o cão isso aqui. Não deu certo. E aí a gente passa, né, depois de 10 anos, para a Bíblia. Então a Bíblia aí já é outro nível, né? Já tem guarda, tem sumário, tem, tem texto de apresentação. Ai, gente, não vai dar, mas só isso aqui é o sumário, o índice, né? Muito bonito. Ai, caramba. Enfim, aqui aqui por polo, né? E a gente tinha uma coisa no escritório, a gente é muito meticuloso, então, assim, tinha todas as especificações de material, de medida, de tudo, era muito, muito especificado, sabe? Dos polos, das alegorias, do que. Ai, gente, eu tô meio torta aqui. O que é que Não, tá entrar não, de tá ótimo. marca, enfim, tudo que era banner. Então, a gente foi aprimorando, né? Junto com. Foi crescendo tudo, foi crescendo
o carnaval, foi entendendo, manuseando, entendendo o traço foi amadurecendo, a equipe foi enxugando, a equipe de arquitetos a gente até enxugou, porque a gente entendeu que não precisava ter uma descentralização também dentro do escritório. A gente, ao contrário, a gente tinha que ter um entendimento também de funcionamento de equipe, né? Para ser uma coisa ágil, para estar entendendo esse todo, essa família visual. Enfim, Luciana, eu muita estava lhe relação. perguntando se você tem alguma colocação, que você está só ouvindo. Acho que você deve estar pensando em muitas coisas por aí. Você está muda. Você está mutada. Você precisa apertar aí no microfonezinho. Ah, achei. Agora.